E assim nós vamos ouvir a voz de Deus através do texto. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isso. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrireis de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isso. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Ele disse: profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Voltou para o verso 4. Estávamos no verso 5, se eu não me engano. 6. Eu lhes darei tendões e músculos e cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Verso 7. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se juntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos, e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei, conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, amado Pai, essa é a sua palavra. Não tenho nada a acrescentar à sua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Mas eu te peço que não eu, mas o teu Espírito fale aos nossos corações. O teu Espírito faça, Senhor, milagre semelhante a essa visão de Ezequiel. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um bom aluno de escola bíblica do EBD, ou uma pessoa que gosta de estudar, principalmente o Velho Testamento, sabe que o povo de Israel, apesar de ser o povo escolhido de Deus, os queridinhos do Senhor no Velho Testamento, aquele povo que Deus formou ali desde Abraão, aquele povo que Deus deu forma, deu vida, aquele povo que Deus deu propósito, não foi um povo obediente o tempo todo. Não foi um povo que estava o tempo todo com os ouvidos ligados no Senhor, que estavam o tempo todo interessados naquilo que Deus estava a fazer e vivendo aquilo que Deus estava para fazer naquele povo. Não era o tempo todo que isso acontecia. Aliás, o povo viveu um período de muita desobediência. O povo era tão rebelde, tão desobediente, o povo era tão cheio de si mesmo, que a Bíblia fala que eles tinham uma cerviz dura, ou seja, eles eram difíceis de se inclinar diante do Senhor, que começaram a se dar à idolatria, que começaram a se dar aos seus próprios prazeres,
que começaram a viver as suas próprias vontades, e por conta disso Deus envia os profetas. E a ordem, a profecia dada a esses profetas, o aviso, o alerta dado ao povo de Deus era: ou vocês se arrependem, ou vocês serão enviados a um cativeiro. Ou vocês se arrependem, ou vocês viverão uma circunstância muito diferente daquilo que vocês estão acostumados a viver. Porque enquanto vocês são obedientes, eu dou do melhor para vocês. Mas a partir do momento em que a desobediência toma conta do coração de vocês, vocês vão começar a experimentar aquilo que eu estou dizendo para vocês que vocês vão experimentar, que é a distância, o distanciamento. Um povo que estava acostumado a viver em sua casa, a ter do bom e do melhor, a vencer todas as guerras, agora iria experimentar o contrário, longe de casa, perdendo batalhas e não tendo um sustento pleno do Senhor, por causa da desobediência. E aí o povo é levado ao cativeiro babilônico. Você conhece um pouquinho da história desse povo no cativeiro babilônico, porque contemporâneos de Ezequiel, nós temos Daniel. Daniel também é levado ao cativeiro. Daniel também é posto em uma situação longe de casa. A diferença de Daniel para Ezequiel é que Daniel é escolhido pelo reinado da Babilônia para viver na corte do rei. Daniel é um dos jovens escolhidos pelo rei para viver ali pertinho dele, enquanto Ezequiel precisa se estabelecer como o resto do povo, misturado no povão. Ezequiel continua sendo plebeu. E triste é ver que Ezequiel, mesmo sendo de uma família sacerdotal, ele é obrigado a viver como qualquer um. Como qualquer um que havia sido retirado de sua casa e levado a um cativeiro. O nome Ezequiel significa Deus fortalece, ou Deus torna forte. O que quer dizer quase a mesma coisa, né? Ezequiel, Deus torna forte. A gente não tem referência se Ezequiel teve filhos, mas a gente sabe que Ezequiel teve uma esposa. E no capítulo 24 de Ezequiel, uma curiosidade para os irmãos, a gente vê a esposa de Ezequiel falecendo no cativeiro. Ela morre no cativeiro. E Deus dá uma ordem a Ezequiel extremamente difícil de se cumprir. Deus fala a Ezequiel, principalmente ali no verso 17 do capítulo 24, Deus fala para Ezequiel assim: não chore, não chore, não fique em luto, não cumpra a cerimônia do luto. Você precisa ficar firme. Em outras palavras, eu acho que na versão de hoje, ou na NVT, diz o Senhor dizendo para Ezequiel assim: engole o choro. Coisa que os nossos pais falavam para a gente, né? Batiam na gente e depois falavam: engole o choro. E a gente se segurava para não chorar. Não chore, porque eu quero usar você de ilustração. E no capítulo 24 ele faz isso. Um povo rebelde, um povo desobediente. E Deus fala através do exemplo de Ezequiel, porque todo mundo vê: Ezequiel, você é um sacerdote, você é um profeta, por que você não está cumprindo ali as ordenanças do luto? Por que você não está cumprindo o ritual do seu luto? E aí Ezequiel fala, mandado por Deus: eu estou aqui para dizer para vocês que por causa da desobediência não vai adiantar choro. Vocês vão ter que engolir o próprio choro, porque o Senhor já determinou que vai fazer aquilo que ele disse que faria, que é levar vocês ao cativeiro babilônico. Mas por muito tempo, o Samuel aprendeu que por causa da desobediência do povo, Deus havia mandado esse povo para o cativeiro. E há pouco tempo, estudando, lendo, falando com Deus, o Senhor me mostrou algo maravilhoso, através da história de Daniel, que era da mesma época. Deus não envia o povo para o cativeiro babilônico. Deus vai junto. Não é um enviar como, vai lá e eu fico daqui, problema é seu, você que desobedeceu. Mas não, foi um vai e eu vou estar com vocês. Eu vou lá. Tanto é que foi um período extremamente necessário para a história do povo de Israel, para eles entenderem finalmente que Deus não era Deus só em Israel. Porque eles tinham essa dificuldade, entendendo que Israel era a terra santa, que Jerusalém era a cidade santa. Eles achavam que Deus só tinha poderio naquele lugar.
Eles achavam que o poder de Deus estava limitado aos limites de Israel. E quando eles são levados ao cativeiro, na história de Ezequiel e na história de Daniel, a gente vê que Deus manifesta o seu poder tremendamente lá na Babilônia. O Deus de Israel está aqui entre nós, mas nós estamos na Babilônia. Isso é possível? É possível, porque não há limite para o poder de Deus. Aí a gente vê os 3 na fornalha sem se queimarem, a gente vê Daniel sendo jogado na cova dos leões e não acontecendo nada, e a gente vê a visão de Ezequiel no capítulo 37. Essa visão traz para nós alguns ensinamentos. E ainda que tenhamos entre nós ossos secos, o Senhor nos garante, Ele tem poder para dar vida ao que está morto. O texto de Ezequiel, de uma maneira muito linda, vai nos mostrar a maneira como Deus age, restaurando, reestruturando o seu povo, mostrando para Ezequiel em sua visão e para nós, na mensagem que o Senhor nos traz hoje, que o Senhor é o mesmo, tem o mesmo poder, a mesma eficácia e vai fazer a mesma coisa entre nós. E no verso 1, a palavra de Deus nos diz que a mão do Senhor veio sobre mim. E eu não sei, Deus, porque o Senhor está fazendo isso. E essas são palavras minhas, eu parei de ler o texto. Eu não sei porque o Senhor está nos dizendo isso de maneira repetida. Repetida, porque quem estava aqui domingo passado vai lembrar. O texto vai nos dizer que o Espírito do Senhor arrebatou Ezequiel e o levou a um vale cheio de ossos secos. Semana passada estávamos aqui e nós vimos João na ilha de Pátimos. E a Bíblia fala que o Espírito Santo tomou João e levou ele ao trono de glória lá no céu. Lembram disso? Hoje a palavra de Deus está nos dizendo que o Espírito Santo toma Ezequias e o leva a um vale de ossos secos. O Senhor quer, através do seu Espírito Santo, tomar vidas nesse lugar. O Senhor quer, através do teu Espírito Santo, eu não posso entender de outra maneira, porque em 2 domingos seguidos o Senhor nos traz uma palavra de alguém, de um homem de Deus que foi tomado pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo tomou conta dessa vida, que o Espírito Santo entrou nessa vida, nesse ser, que o Espírito Santo revelou a sua vontade, que o Espírito Santo encheu João, que o Espírito Santo encheu Ezequiel, e que o Espírito Santo vai encher a PIB de Cosmos. Eu vejo que o Senhor está nos mostrando, domingo após domingo, que o Senhor quer usar pessoas aqui, mas não quer usar a gente como a gente está. Ele quer encher a gente primeiro. Ele quer encher a gente do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa revelar a nós os seus sonhos, os seus propósitos, a sua visão. Cantamos sobre sonhos, falamos sobre visões, falamos de fé, mas para que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor quer que a gente viva, a gente precisa ser cheio do Espírito. Você precisa buscar a Deus, você precisa ler a palavra, você precisa orar, você precisa viver a igreja, você precisa viver Cristo, para que você possa ser cheio do Espírito Santo e o Senhor realizar em você tudo o que Ele tem para realizar. Eu vejo uma igreja que ainda não é, e me perdoem, ainda não é, mas há de ser cheia do Espírito Santo de Deus. Eu vejo uma primeira igreja batista de Cosmos que ainda não é, e receba isso para a sua vida. Você ainda não é cheio do Espírito Santo de Deus, mas você será, porque Cosmos ainda está para ver o que Deus vai fazer nesse lugar quando a PIB de Cosmos for cheia do Espírito Santo. Cosmos ainda está para ver, mas verá que o Espírito Santo vai encher vidas de homens, mulheres, jovens e crianças aqui nesse lugar. E nós vamos ser testemunhas, e nós vamos estar no centro da vontade de Deus, nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu creio assim. O Espírito Santo levou ele a um vale dos ossos secos. Semana passada, João é levado ao trono de glória, e agora Ezequiel é levado a um vale de ossos secos. E eu fico me perguntando, para onde o Senhor quer me levar? Porque Ele pode levar você para circunstâncias que de cara pareçam lugares maravilhosos, pareçam circunstâncias maravilhosas, e Ele pode querer levar você para lugares onde não parece de imediato ser tão bom assim. Porque para João foi o trono no céu, para Ezequiel foi um vale de ossos secos,
E eu tenho certeza que homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que estão aqui essa noite, que vão ser cheios do Espírito Santo de Deus, vão para onde o Senhor mandar. Porque Deus desperta no meu coração o desejo de falar isso. Nós vamos. E sairão daqui. Essa igreja vai ser um celeiro de pastores, um celeiro de missionários, de educadores religiosos, de pessoas que vão levar a palavra de Deus, vão sair das suas famílias, vão sair do seu convívio, do seu trabalho, e vão ser enviados. E nós que ficarmos aqui, vamos sustentar esses ministérios em oração, em contribuição, e tudo isso para a glória de Deus. Eu creio assim, eu vejo assim. Não importa para onde o Senhor irá nos mandar, o que importa é que, se o Senhor falar, obedeceremos, se estivermos cheios do Espírito. E no verso 2, o texto vai nos dizer que esses ossos secos cobriam o fundo do vale. O que é engraçado é porque por que não, os ossos secos estarem nas paredes desses vales? Poderiam estar nos montes, porque um vale é um lugar entre dois lugares altos. Entre dois lugares altos existe um vale, existe um lugar mais baixo. Então os ossos poderiam estar em qualquer lugar desse vale, seja no fundo dele, seja nas paredes do vale, seja em cima do topo dessas montanhas. Ainda assim a gente poderia dizer, está tudo no vale. Mas os ossos secos estavam no fundo do vale, estavam espalhados por toda parte, completamente secos. Era uma visão de tragédia. Era uma visão de não há solução. Era uma visão de não tem jeito. O que se pode fazer com ossos secos? Qual o propósito que ossos secos têm? Qual é a expectativa que a gente pode criar sobre ossos secos? Se não formos cheios do Espírito, não há expectativa nenhuma sobre nós. Esses ossos secos estão no fundo do vale, porque não há mais lugar para eles a não ser o fundo. Quantas vidas e quantas famílias estão no fundo do vale? Quantas vidas que não se relacionam mais com Deus, que não vivenciam momentos como esse, onde a presença e a glória de Deus está sendo manifesta através do louvor, através da sua palavra, que estão aqui, mas estão com a mente longe, que estão aqui, mas não estão vivendo aquilo que está sendo feito aqui, estão no fundo do vale. Não há expectativa nenhuma, não há esperança nenhuma para esses ossos secos. Mas como nós lemos no texto, essas expectativas são transformadas pelo poder de Deus. Ainda que você esteja aqui, esteja se sentindo um osso seco, ainda que você esteja se sentindo sem vida, o Senhor há de transformar as circunstâncias pelo seu poder. No verso 3, Deus fala a Ezequiel: filho do homem, acaso podem voltar a viver esses ossos? Quantas vezes nós escutamos questionamentos parecidos com esse, não idênticos a esse, porque Deus sabia o que podia acontecer, e às vezes nós escutamos questionamentos que nos fazem duvidar até da nossa fé, que nos fazem questionar o poder de nosso Deus. Os questionamentos são o seguinte: você ainda tem esperança para a sua família? Ou o questionamento pode vir transmutado da seguinte maneira: você acha que você ainda pode viver com Deus? Você acha que você merece ir para a igreja? Você acha que você tem uma vida que merece estar na presença de Deus? Você acha que você merece ainda fazer parte dessa igreja ou de qualquer uma outra? São questionamentos que fazem você, às vezes, naufragar em sua falta de fé. São questionamentos que às vezes vêm de você mesmo, que diz para você mesmo: não, eu não posso, eu não tenho condições. Eu sou pecador demais para estar entre eles. Como se nós não fôssemos pecadores, né? Ah, não, eu sou impuro demais. E quantas vezes, falando do amor de Cristo para alguma pessoa, eu escutei a seguinte afirmação: eu não mereço estar lá. E eu sempre respondo com uma pergunta: quem merece? Quem merece? Existe algum de nós que merece estar aqui? Existe algum de nós que merece ter ganho a salvação em Cristo Jesus? Existe algum de nós que merece receber graça? Existe aqui entre nós alguém que tem esse mérito? Não tem. Mas Deus faz essa pergunta para
tentar perceber ou tentar fazer com que o profeta diga com a sua própria boca que ele crê que Deus tem poder para isso. E eu quero convidar você a crer, ainda que seus olhos não possam ver. Eu quero convidar você essa noite a enxergar pelos olhos da fé e não pelos olhos que estão em seu rosto. Porque os olhos que estão em nossos rostos nos enganam. Os nossos olhos carnais enganam a gente e isso acontece o tempo todo. Eu não sei quantos já viram aquelas ilusões de óticas que, às vezes, os oftalmologistas ou pessoas assim que veem na internet passam para a gente e a gente vê um negócio que parece uma coisa, mas não é. Já viram isso? Parece que essa imagem está rodando aqui, mas a imagem está parada. Está na folha de papel, mas você olha para ela e dá a sensação de que ela está em movimento. É uma ilusão de ótica. Eu quero convidar você a não dar atenção aos seus olhos carnais, mas abrirem os seus olhos espirituais essa noite. Quando eu vou a sepultamentos, eu normalmente começo com essa afirmação: abra os seus olhos espirituais. Sepultamento de crente. Porque sepultamento de não crente é uma luta, irmãos, para ministrar. Mas sepultamento de crente, a gente fala: abram os seus olhos espirituais para a realidade que você não consegue enxergar com os seus olhos carnais. Porque se você olhar num sepultamento, e eu falo isso, se você olhar com os seus olhos físicos agora, os seus olhos vão te enganar, porque eles vão mostrar a pessoa que você amava morta em um caixão. Isso é o que os seus olhos físicos te mostram. Mas se você abrir os seus olhos espirituais, eles vão te mostrar a pessoa que você amava na glória celestial. Viu que tem diferença? Viu que é diferente? Percebeu isso? Os nossos olhos carnais nos mostram uma realidade e os nossos olhos espirituais nos mostram outro. E aí Deus fala para Ezequiel: você consegue ver com seus olhos espirituais? Você consegue enxergar além daquilo que os seus olhos estão te mostrando? Eu faço a mesma pergunta para você essa noite. Você consegue enxergar além do que as circunstâncias conseguem te mostrar hoje? Se você consegue enxergar além, é porque os seus olhos espirituais estão abertos. Se você não consegue enxergar além, eu profetizo sobre você que seus olhos espirituais serão abertos essa noite. Que essa noite o Senhor vai te mostrar além do que você pode ver. Então ele diz: podem esses ossos voltar a viver? E Ezequiel, na sua fé ou na sua quase fé, vai dizer a Deus: Senhor, ó Senhor soberano, tu sabes. Só tu sabes. O Senhor tem poder para isso, o Senhor é soberano. E ele diz nessa afirmação soberano, aquilo que a gente entende como soberania. Deus tem poder para tudo. Soberania é isso, ele tem poder para tudo e ele que manda, ele que decide, ele que faz conforme a sua própria vontade. Então, se ele quiser, na afirmação soberano, Ezequiel está dizendo: se o Senhor quiser, esses ossos podem voltar a viver, porque o Senhor é soberano. Quantos creem em um Deus soberano e estão aqui essa noite? Digam amém. Eu creio em um Deus que pode tudo, mas ele poder tudo não significa dizer que ele vai fazer tudo o que eu quero, mas ele é soberano, ele faz conforme a vontade dele. E a palavra de Deus vai nos dizer no verso 4 e verso 5: profetiza sobre esses ossos, diga a eles, ossos secos, ouçam a palavra de Deus, ouçam a palavra do Senhor. Profetiza sobre esses ossos secos. Profetiza. Eu acho curioso Deus usar Ezequiel nesse texto. E eu vou te dizer por que eu acho curioso. Você lembra como que Deus criou todas as coisas? Você lembra como é que foi? Foi pela sua palavra, não foi assim? A Bíblia não diz que Deus disse: haja luz e houve luz? Deus usou alguém para dizer haja luz? Não. Quem foi que disse haja luz? O próprio Deus, não foi isso? Deus diz: olha, que as terras produzam ali as árvores. Ele mandou recado? Não mandou recado não, foi ele que disse. Deus tinha poder para ele mesmo dizer sobre esse vale de ossos secos: criem vida, e os ossos secos não obedeceriam à voz de Deus? Com certeza. Mas ele dá essa tarefa para Ezequiel, assim como ele dá a tarefa a você, para que profetize sobre tudo que está morto, e tudo que está morto vai reviver pelo poder do Senhor. Ele dá a você essa responsabilidade. Então, se alguma responsabilidade é dada a mim essa noite,
a mim, como mensageiro, como aquele que está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, como pastor dessa igreja, eu quero usar dessa responsabilidade para profetizar sobre a sua vida e dizer que aquilo que está morto vai ganhar vida. Aquilo que está seco vai voltar a ser um grande exército, vai voltar a ter vida. Eu creio nisso e eu quero profetizar isso sobre a sua vida, sobre a sua família essa noite. Eu quero dizer que para você que está aqui, você que está online, você que está lá fora, o Senhor há de tornar, a fazer viver novamente aquilo que está morto. Então olhe com os seus olhos espirituais e creia nisso. Ele diz, profetiza, ossos secos, ouçam a palavra de Deus, mas isso é importante demais, essa parte da mensagem. Porque as coisas não vão acontecer se os próprios ossos secos não ouvirem aquilo que o Senhor está dizendo. Se nós somos os ossos secos, se a nossa família é que está seca, se a nossa comunhão com Deus está seca, é necessário que você escute a voz de Deus. E quantas pessoas no seu dia a dia estão ignorando a voz de Deus, como se a voz de Deus não fosse algo mais importante da sua rotina, como se a voz de Deus não fosse algo mais importante do seu dia a dia. Quantas pessoas, quando têm a oportunidade de ouvir a voz de Deus, não escutam. Há alguns domingos atrás eu falei com os irmãos, nós vamos ler a palavra, abandona o celular um pouquinho, deixa o celular de lado, deixa a conversa de lado, e a maior parte dos irmãos se concentrou naquilo que Deus estava para dizer. Mas se a gente não fala isso, é muito comum no decorrer da palavra, alguém puxa o celular e começa a se concentrar em outra coisa, do que é aquilo que a palavra de Deus está dizendo. E eu não quero com isso, irmãos, ofender ninguém que de repente nesse momento estava com o celular na mão, fazendo alguma outra coisa que não seja anotando, né? Porque você poderia estar anotando a mensagem também, é uma das alternativas. Mas eu quero exortar você para que quando Deus falar, você esteja atento à voz de Deus. Os nossos avós já diziam, né? Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Ou quando Deus fala, o homem se cala. Eu lembro que meu avô falava isso com muita frequência e eu exercito isso em minha vida. Os irmãos viram, no mês de julho a gente recebeu vários pregadores. E eu não consigo, irmãos, é uma coisa minha, eu não consigo. Se Deus falou, eu não vou tentar completar a mensagem de nada, porque Deus já falou. Então os irmãos viram, eu pegava o microfone, irmão, não tem nada a acrescentar, vamos orar, encerrava o culto. Eu não me sentia à vontade para falar em cima do que Deus já havia falado. Ouçam, ossos secos, ouçam a palavra de Deus. As igrejas, lá em Apocalipse, as 7 igrejas, estavam vivendo, com exceção de um distanciamento de Deus, um esfriamento. As igrejas estavam longe de Deus, e aí a palavra de Deus para elas sempre se encerrava dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu repito isso para a PIB de Cosmos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo a essa igreja. Esteja atento ao que Deus está para dizer. Então no verso 5 ele vai dizer, ossos secos, ouçam a palavra de Deus, porque eu soprarei o meu Espírito e os trarei de volta à vida. Ó vento do Espírito Santo de Deus, sopra nesse lugar. Sopra nesse lugar, enche vidas, enche corações. Enche o coração daquele que está cético, daquele que não crê, daquele que tem dificuldade de crer, de aquecer o seu coração. Enche o coração daquele que já crê, mas faz ele transbordar do teu Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, faz essa obra aqui em nosso meio. Usa essa noite para isso. Usa essa noite para fazer um mover maravilhoso do teu Espírito nesse lugar. Porque se o Espírito Santo fizer isso, o texto vai nos dizer, eu soprarei meu Espírito e trarei de volta a vida. Embora nós estivéssemos mortos em nosso pecado, nós estivéssemos mortos em nossa própria maldição, porque nós pecamos, e a Bíblia fala, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, estão despidos da glória de Deus. O original grego fala isso, despidos estão ausentes da glória de Deus. É como se a glória de Deus fosse uma veste gloriosa que o Senhor coloca sobre nós, mas por causa do nosso pecado nós fomos ausentados dessas vestes. E a Bíblia fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a palavra também de Deus nos diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e ofensas, destituídos dessa glória. Mas o Senhor, em Efésios capítulo 2 diz, nos deu vida com Cristo, é pela graça que nós somos salvos. O Senhor pegou ossos secos,
e transformou novamente eles em vida, porque o Senhor faz isso. E é pelo poder de Deus que a gente pode ver o Senhor já operando isso essa noite. Verso 7 do capítulo 37 que nós lemos, diz então que Ezequiel ouve um barulho. E esse barulho eram os ossos se juntando uns aos outros. Irmãos, eu nunca tinha ouvido essa aplicação nesse texto. Mas lendo essa semana, o Senhor me trouxe a isso. Quem são esses ossos secos? Somos nós. Nós somos os ossos secos que vão ganhar vida. Mas para que a vida volte, esses ossos secos, eles precisam primeiro se juntar. Você consegue imaginar, nesse milagre que Deus está fazendo ali naquela hora, Deus começando a colocar carne e nervos nesses ossos, mas esses ossos estando separados? Que carnificina que ia ser esse negócio? Não ia ser um negócio feio? O braço está com carne e já está com pele, mas está aqui. O tronco desse braço está lá, uns 10 metros de distância. Que cena horrível, não seria? Não seria uma cena feia? Essa visão dos ossos secos já é uma cena assim, que quem não tem estômago já não consegue ler com facilidade, né? Porque a gente cria um pavor, quem não gosta de ver sangue, quem não gosta de ver ossos humanos, já fica ali meio tenso. Mas imagina se essa carne começasse a ganhar vida com esses membros distantes um dos outros. Para que a vida aconteça, primeiro é necessário que haja um ajuntamento, comunhão. A igreja de Cristo dividida não vai crescer e não vai ganhar vida. A igreja de Cristo com você irritado, chateado com seu irmão que está à frente, que está atrás, que está do lado, que está lá fora, ela não vai crescer. A PIB de Cosmos não vai crescer sem comunhão. Não vai. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que ama a comunhão. Ele ama. Enquanto você estiver irritado, brabo, chateado, cheio de coisa ruim no seu coração contra o seu irmão, Deus não vai abençoar a sua vida, Deus não vai abençoar a sua família. E isso não é maldição, é palavra de Deus. Não estou praguejando sobre a sua vida. Eu só estou dizendo que para que ganhe vida, os ossos precisam primeiro se juntar. Deus é um Deus que ama tanto comunhão, que o nosso Deus, Ele é comunhão em si mesmo. Olha que coisa legal. Deus, Ele quis nos ensinar a comunhão de uma maneira tão linda, que Ele não é um Deus somente único e único. Ele é um Deus uno e trino. Pai, Filho e Espírito Santo, em perfeita comunhão, formam um só Deus. Não é assim que a gente aprende? A trindade não é isso, a triunidade não é isso, é Pai, Filho e Espírito Santo sendo um. Deus falando para a gente, eu sou comunhão, você também precisa ser para agradar o meu coração. E aí eu não sei, se você olha para essa congregação hoje e você vê gente que é desafeto, e você vê gente que você não vai muito com a cara, que você não quer saber de lidar. Mas eu quero te dizer que a vida vai voltar quando você consertar esse laço. A vida vai voltar quando você restituir, reconstruir esse laço. Os ossos se juntam. Não é um processo fácil não, hein? Tanto não é fácil que Ezequiel diz que escuta barulho. Ezequiel diz, eu escutei um barulho. O que era esse barulho? Eram os ossos se juntando. Eram as coisas se acertando. Eu quero convidar você para sair daqui essa noite, olhar em volta, assim, perceber, olha, eu estou com alguma mágoa contra aquele irmão, mas no final do culto eu vou lá dar um abraço nele e dizer que eu quero congregar junto. Ainda que tenha acontecido no passado algo ruim, ainda que no passado tenha acontecido uma palavra maldada, eu quero caminhar junto, porque senão não tem vida. Sinto muito. Gerou barulho. Cada um se pôs em seu próprio lugar, porque é assim que as coisas são, não são? Nós não somos uma igreja com propósito, cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu ministério, e a gente se junta e forma um só corpo, esse corpo se juntando, e no verso 12, no verso 13, o Senhor vai dizer, escuta, ó povo de Israel, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair dela.
Quando tudo isso acontecer, quando os ossos se reconstruírem, quando os ossos se juntarem, quando a pele se reconstruir, quando os nervos se reconstruírem, quando aquilo que estava destruído começar a se ver como vida novamente, porque o que acontece nesse milagre, o que acontece nessa visão de Ezequiel, é que ossos secos se tornam um exército. E ainda que você veja ossos secos nesse lugar, creia, ainda seremos um exército do Senhor. Ainda seremos reconstruídos como exército de Cristo. Esse exército, o Senhor vai dizer, quando isso acontecer, não antes, mas quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Meu povo, o Senhor só chama de meu povo no final, quando Ele diz, agora eu reconstruí, agora eu refiz, agora eu dei vida, agora vocês são meu povo. Eu quero convidar você a orar essa noite, e a orar por você. Eu sei que a gente ora e a gente mobiliza você muitas vezes a orar pelo irmão que está ao seu lado, a pessoa que está em casa, mas eu quero que essa noite você ore por você mesmo. Para que tudo que está seco e separado no seu coração volte a se juntar e crie vida pelo poder de Deus. Ó Deus, essa noite nós estamos aqui, o seu povo está nesse lugar. E eu quero te pedir, Senhor, gera vida, Deus, gera vida. Onde há morte, que haja vida. Onde há morte, que haja vida. Onde há pecado, que haja salvação. Que a sua palavra diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu não sei o que está morto, Senhor, eu não sei. Eu sei o que está morto em mim. Mas eu não sei o que está morto no meu irmão, eu não sei. Eu não sei o que está corrompendo esse coração. Senhor, o rancor é um veneno que a gente toma achando que o outro vai morrer. Mas quem está morrendo é a gente. Se envenenando do rancor, Senhor. E eu quero te pedir. Joga esse veneno fora, Deus. Reconstrói, dá vida. Dá vida, Senhor, a esse homem, essa mulher, esse jovem, que acha que não tem mais possibilidade de ligação com Deus, a frieza espiritual alcançou a vida dele, e agora ele diz que não tem mais solução. Reconstrói, Senhor. Restitui, Senhor. Tudo que há no coração que não pertence a Ti, Senhor, substitui, Senhor, por algo que dá vida, que dá esperança. Reconstrói famílias, lares, Senhor, casamentos aqui essa noite. Maridos e mulheres que não se veem mais, que não se procuram mais. Filhos, Senhor, que não buscam mais seus pais, pais que não buscam mais seus filhos. Filhos que não buscam a Deus, pais que não buscam a Deus. Que o sopro do Teu Espírito vente em nós essa noite. E esse Espírito reconstrua, Senhor, relacionamentos. Esse Espírito reconstrua, Senhor, vidas, altares. Se nos identificamos no vale, ó Senhor, nos dê vida nesse vale. Torna-nos, Senhor, um exército forte e poderoso do Senhor. Que essa igreja seja a referência do poder de Deus. Seja a referência de vidas reconstruídas, de vidas restauradas. É o que nós te pedimos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.